Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Crítico Sofá. Meu nome é Márcio e Zack Snyder é uma merda. Meu nome é Luísa e vocês sabiam que o Estranho Mundo de Jack não foi dirigido pelo Tim Burton? Eu tô muito chocada com isso, Márcio. Não, realmente, isso foi uma discussão mais cedo quando a gente tava montando a pauta e todo mundo ficou chocado a descobrir que é aquele tipo de filme que você nunca ia imaginar, né? Minha vida inteira foi uma mentira isso. Completamente. Como ele não dirigiu? Tudo bem, ele fez, tipo, tudo que dava pra ser feito, ele fez. Ele só não dirigiu. Mas ainda assim, sigo chocada. Fica essa informação aí pra vocês. É o filme mais Tim Burton que não tem o Tim Burton dirigindo, né? Totalmente. Exatamente. Bom, gente, hoje a gente tá com um tema diferente aqui. E, bom, primeiro só, antes de mais nada, se vocês estão sentindo falta da Amanda, é porque ela tá viajando. Estamos Então, desfalcados. exatamente, estamos desfalcados, mas então nos próximos episódios aqui, provavelmente você e eu, Heloísa, ou talvez mais algum convidado, mas a gente não vai deixar vocês na mão e toda sexta-feira com um episódio novo. E hoje o nosso tema é diretores polêmicos e suas obras controversas. A gente resolveu falar disso porque a gente achou um tema bem interessante para discutir diretores e filmes que são polêmicos, que às vezes o filme é muito bom, mas o público odiou, às E vezes vice-versa. exatamente. Então, bom, fica aí que logo depois da vinheta a gente vai começar. Bom, Lu, vamos começar aqui na nossa Bora. lista que a gente tinha feito mais cedo. E eu acho que foi. Eu já soltei meu hate aqui na abertura, mas eu acho que provavelmente o diretor que mais ilustra isso, né, e que mais tá nas manchetes nos últimos anos aí com filmes polêmicos, para bem ou para mal, é o Zack Snyder. Eu acho que Uhum. ele surgiu, né, como o visionário diretor de 300 de Esparta, e o visionário diretor de tudo, e aí ele foi surgindo, né? O estúdio foi colocando isso. Ele tem uma técnica bem. Muita gente reclama, fala que é videoclipe, muita gente, tipo, critica ele. Eu tenho uma relação de amor e ódio com as obras dele, porque Eu também. alguns elementos eu gosto muito, algumas coisas eu acho muito legais, mas eu, pra ser bem honesto, eu nunca assisti um filme dele que eu falei, esse filme é bom. E o mais próximo disso pra mim é o Watchmen, Eu concordo. mas para mim é porque, tipo, pra mim eu comparo o Watchmen com o quadrinho, e a gente até falou isso em algum episódio aqui, Uhum. mas o quadrinho pra mim é tão superior ao filme que por mais que eu goste do filme, ele ainda fica com aquele gosto agridoce porque ele não é o potencial que ele poderia ter. Mas me fala aí, qual que é a sua relação com os filmes do Zack Snyder? Como que você gosta, você não gosta? Olha, eu acho que o nome dele deveria ser Zack Polêmico Snyder, entendeu? Tipo, todos os filmes dele dão o que falar, e seja pro bem ou pro mal. Assim, eu gosto de Watchmen. Foi um daqueles filmes que eu tinha pouco contato ainda com quadrinhos nessa época, então eu assisti e pra mim foi uma coisa muito louca, porque como eu não tinha contato nenhum com nada desse universo, pra mim foi um filme completamente estilo The Boys, né? Algo que mexeu com a minha Uhum. cabeça e eu falei, nossa, isso é ousado, é diferente, é moderno, assim. Acho que essa é a palavra, porque ele tira o contexto quadrado, entre aspas, dos heróis e traz uma coisa muito real, pé no chão e tudo mais. Então, assim, a ideia por trás do filme é excelente, tanto que eu tô extremamente animada pra série da HBO, porque eu acho que vão fazer talvez melhor do que o Zack Snyder, o que não é muito difícil, mas enfim. Mas eu acho que foi um bom filme. Eu acho que ele conseguiu, dentro do que ele conseguiria transmitir dentro de um filme, o que é Watchmen, mas eu acho que é conteúdo pra série. Não, com certeza. E assim, muita gente, eu sempre vi o pessoal criticando, tipo, crítico de cinema, e o pessoal que se diz, tipo, super letrado em cinema e tudo mais, super criticando o estilo dele, reclamando aquilo lá que eu falei, que tipo, é tudo videoclipe e Uhum, tudo mais. Tarantino odeia, né, esse tipo de coisa, ele critica total. abertamente isso e tal. Mas
pra ser bem honesto, e aí eu mesmo fico dividido, eu não sei se é um pouco de guilty pleasure meu, mas eu gosto disso, sabe? Eu gosto do visual da maior parte dos filmes dele. Então, eu gosto do visual, daquele look and feel de Watchmen, sabe? Com a trilha Uhum. sonora, com Bob Dylan tocando, com Simon Garfunkel, com, tipo, várias coisas assim, eu acho muito legal. Sucker Punch, o filme, de verdade, o filme é uma merda, mas É eu muito gosto legal. eu gosto do visual, entendeu? Tipo, eu acho Sim, legal, sei lá, é meio guilty pleasure mesmo pra mim isso. pra mim também. E, e eu acho curioso porque assim, isso que o pessoal mais reclama, sabe? Eu acho que é tipo, é a formulazinha Snyder, né? De tipo, de sempre os filmes serem meio parecidos, dos filmes, tipo, terem esse visual meio parecido. Só que eu acho que pra mim isso não é o problema dele. Eu acho que o problema dele é muito mais numa parte fundamental de direção, de desenvolvimento de personagem, de Total, é roteiro, roteiro. de edição dos filmes, porque, meu, você vê, os últimos filmes dele, todos eles, tipo, Batman vs Superman, ele queria fazer a versão do diretor de 3 horas e tanto, e aí tiveram que cortar e tudo mais, Liga da Justiça. Meu, se você for parar pra ver, é assim, eu já acho um problema, sabe? A visão do Uhum. diretor do filme ser tão longa que não funcionasse menor, sabe? Então, assim, eu acho que os problemas dos filmes do Zack Snyder estão muito mais nessa parte técnica mesmo, e eu acho que é muito mais de roteiro e do que visual, sabe? Então, Ah, eu concordo, totalmente. O visual do filme é a parte legal. É o lado positivo do conteúdo, como de uma forma geral. Tipo, Sucker Punch é aquele filme que ele entra pra mim numa classificação quase de que assim, um blockbuster, né? Que você vai, sim, assiste, meio que se diverte, mas não é um filme que vai mudar a sua vida, não é um filme que tem uma filosofia por trás. E o roteiro é muito fraco. Então, assim, esse pra mim sempre é o problema, que é a discussão da história da Marta em Batman vs Superman. Tipo, sério, você faz os dois tretarem e aí a solução para essa treta é porque o nome da mãe dos dois é o mesmo. Tipo, é uma ideia pobre pra mim, é uma ideia assim, você podia ter construído de um jeito, talvez se ele tivesse mudado isso, que eu acho que pra mim que é uma das coisas mais incomoda no filme, se ele tivesse feito, sei lá, uma discussão mais inteligente, uma causa maior, por exemplo, a morte do Phil no primeiro Vingadores, entendeu? Algo que fosse mais motivacional para eles pararem a treta e se uhum, unirem, o filme não seria tão discutido como é bom ou é ruim. Não ia ter esse sim. hate tanto. Agora não, ele concluiu de um jeito que todo mundo fez. Ah, não. Não, não, sério? E aí eu acho que é aí que começa o grande problema de Batman vs Superman, pra mim. Exatamente. Não, e pra mim, assim, até Batman vs Superman eu até tenho mais problema, porque tudo isso que você falou eu concordo completamente, tipo, assino embaixo disso, mas eu acho que tem até outros problemas além. Por exemplo, o filme em si, ele serve para começar a construir o universo compartilhado da DC, desculpa. Sim. Só que aí, qual que é o problema aqui? Nisso, ele já tomou uma decisão fundamentalmente errada. O filme é claramente inspirado naquela velha discussão, né? Tipo, nerd adora botar um super-herói contra o outro pra ver quem Uhum. ganharia, esse tipo de coisa. Uhum. Beleza. E aí, nos anos 80, o Frank Miller fez o Dark Knight Returns, que era uma história, uma graphic novel, que é uma história fechadinha, né? Começo, meio e fim ali num livro só. E aí, nessa história, o Batman já era muito mais velho, ele era tipo um velho amargurado, o Uhum. Robin tinha morrido, ele meio que tava no final de carreira. E ele tem, tipo, como se fosse essa última aventura, que ele já tá de saco cheio, vai lutar contra o crime, tudo mais. E o filme é muito inspirado nisso, porque é uma das Uhum. histórias mais famosas e mais clássicas. O problema é que a partir do momento que você põe um Batman em fim de carreira, você já começa com o pé esquerdo para construir o seu universo, porque a sua Totalmente. maior propriedade já tá no fim da carreira dela, entendeu? Então, tipo, é como se assim, você começasse a construir o seu universo pelo último filme. Não faz E é o sentido, né? oposto do que a Marvel fez, né? A Marvel pegou, por exemplo, o Homem-Aranha, que é um dos maiores heróis, um dos que mais vende, com certeza, no universo da Marvel, e falou:
não dá pra botar ele nessa mesma idade, porque já ficou batido. Mas eles não vão pegar um Peter mais velho, eles trazem pra trás. Então, botar ele na escola, garotão, você Uhum. garante que vai ter história pra caramba ainda pra se explorar. Você pode até mudar de ator, que não vai ter problema, porque ele envelheceu. Então, assim, Aham. você cria um parâmetro, né, um universo que dá pra se estender de fato. Agora, você pegar esse Batman carrancudo pra começar essa história, realmente, não tem nem pé nem cabeça. Tipo, ele é um Batman da hora de se assistir? Pra caramba. Quando começa o filme, você até fica animado. Mas aí você começa a perceber que as coisas não casam, né? Como é que você vai É. construir? Como é que você vai dar continuidade? E aí eles enfiam a Mulher Maravilha meio perdida nesse filme. Então, assim, tem uns Uhum. negócios que não batem. Roteiro, pra variar. É, exatamente. Não, e essa é a minha principal crítica, porque assim, por que que a gente não. Por que que a maior parte das pessoas não gostam de Batman vs Superman? Porque no final do dia a gente não se importa com os personagens. Porque a gente não viu os personagens sendo desenvolvidos. O filme se apoia muito. Tudo bem, eu entendo eles não quererem ficar fazendo filme de origem e tudo mais, porque Uhum, isso é chato, já tá batido e tal. Então eles se apoiam que a gente já conhece os personagens. Só que, assim, tudo bem, eu já conheço o Batman, mas eu não conheço aquele Batman. Então, exatamente. eu simplesmente pego e começo a ver ele no meio da ação e no meio das coisas que estão acontecendo, no meio do arco, só que eu não me importo com ele. Por quê? Porque eu não tive tempo para me apegar a ele. Por exemplo, os filmes da Marvel, eles funcionam tão bem porque agora no Endgame, no Infinity War e tudo mais, você tem 10 anos de apego com esses personagens, 10 Exatamente. anos indo assistir e tudo mais. O filme, ele se apoia nos outros, da mesma forma que o Batman vs Superman se apoia no nosso conhecimento prévio dos personagens. Uhum. Mas a gente tem apego por aqueles personagens. A gente tem apego pelo Homem de Ferro do Robert Downey Jr., a gente tem apego por, sabe, todo mundo que tá ali. Então, quando o Thor fica gordo, a gente, putz, sabe, tipo, a gente dá risada, porque a gente sabe o que, que isso significa pra ele, sabe? A gente É, e sabe se como tiver isso algum muda o furo. personagem. Se tiver qualquer furo de roteiro, a gente vai meio que deixar pra lá, porque, tudo bem, né? É a Marvel, tá da hora. Assim, não é perfeito o Endgame. Tem Sim, seus buracos, mas não é aquele negócio que nem Batman vs Superman, que virou uma discussão que, tipo, as pessoas pararam pra falar, não, é bom, é ruim, é bom, é ruim. Não, o Endgame foi considerado bom, ponto. E aí tem as pessoas que falam, tal coisa não foi bom, tá? Mas assim, são os poréns, não é metade do filme que você fica. Então, podia ser melhor. exatamente. E os filmes do Snyder, eles também têm um outro problema, que eu acho o seguinte, muita gente vê esse visual dele como um pouco pretensioso, sabe? De tipo Uhum. assim, os filmes dele se levam a sério demais. Então, tipo, putz, Batman vs Superman é aquele negócio de, tipo, de deuses na Terra e todas as câmeras são meio de baixo pra cima e Uhum. tudo é, tipo, meio endeusando todos os personagens. E aí, meu, até me fugiu o nome dele, o cara da rede social que faz o Lex Luthor. É, tipo, lá você tá aquele Lex Luthor super sem pé na cabeça, tipo, aquele negócio, aquele personagem meio bobo, tal, ali, mas nossa, ele coloca, tipo, aquela trilha sonora épica nele O enfiando Jesse Jujuba. Eisenberg, Exatamente, obrigado, Lu. E aí, imagina. assim, tá lá o Jesse Eisenberg, tipo, fazendo uma atuação bizarra, enfiando Jujuba na boca de um congressista lá, e de repente, tipo, uma puta trilha sonora épica, um negócio, Uhum. tipo, sabe, cheio de cordas e cheio de violinos e piano pesado, sabe, quase aqueles pianos, aqueles órgãos de igreja, e aí você fica, meu, calma, sabe, tipo, Uhum. né, então, Zack Snyder é no mínimo controverso, Polêmico. né, exatamente, Então a gente classificaria aqui, né? O Watchmen seria, a nosso ver, o filme bom. E Batman bem vs entre aspas. Superman, bem entre aspas. E Batman vs Superman, junto com Sucker Punch, que a gente falou menos, mas. Cara, eu acho que ele foi menos visto também. Mas se você nunca viu, eu acho que vale a pena ver, só pra você entender o que a gente tá falando. Porque, assim, ele é quase Batman vs Superman, só que sem os personagens com um monte de menina. É quase isso. Exatamente, é quase isso. E 300, você pode ler o quadrinho ou ver o filme que é a mesma coisa, porque é literalmente a mesma A coisa. mesma coisa.
Tem aquele filme das corujas também, não tem dele? A Lenda dos Guardiões, eu tava procurando aqui. É verdade. Você Nossa, lembra ele que, fez um tipo, desenho, gente. exatamente, que tinha aquela música do. Eu nunca vou esquecer, o trailer era aquela música do 30 Seconds to Mars. Aquela mais famosa é. Me fugiu também o nome. Nossa, hoje eu tô com falta de memória. Mas. Bom, acho que o Zack Snyder é isso, né? Acho que Aham, ele não merece tanto tempo de programa assim. Vamos, vamos pro próximo aqui da nossa lista? bora. Então, Lu, Tim Burton. Foi esse o segundo que a gente colocou aqui. E eu queria que você começasse falando, porque até foi uma indicação sua, o Tim Burton aqui, e acho que ele é bem polêmico, né? E eu acho que muita gente às vezes não pra pensar o quão polêmico ele é. O lance do Tim Burton é que, assim, ele acaba dividindo opiniões pelo estilo que ele acaba criando de filmes. Então, assim, a gente tem o Edward Mãos de Tesoura, que virou um clássico do cinema, um dos filmes que, assim, um dos filmes que ajudou bastante a carreira do Johnny Depp. Depois ele fez vários outros filmes com o Johnny Depp. Que se o Johnny Depp não estava atuando, ele estava dublando, assim como a Helena Bonham Carter, que É está isso que eu em ia falar. todos os seus filmes também. Então, assim, por exemplo, eu eu sou suspeita. Eu gosto muito, por exemplo, da Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão dele. Eu acho Uhum. meio creepy de um jeito legal, porque o primeiro é muito bonitinho, mas os Umpa-Lumpas é a parte creepy. E aí nesse ele explora mesmo essa coisa esquisita que deixa você meio incômodo. Por exemplo, os dentes do Johnny Depp, aquela perfeição branquinha, gente, me dá uma coceira aquilo, porque aquilo não é de verdade, entendeu? Então assim, eu acho que a estética que ele cria nos filmes dele são muito legais. O Peixe Grande é um excelente filme. Eu gosto muito de Peixe Grande. Nossa, Gosto nem muito fala. de Sweeney Todd, cara, que é um filme muito. Cara, é uma Broadway bizarra, Sweeney Todd, mas eu acho muito divertido. E é um filme que é pouco falado, mas ele tem seu valor, né? Tipo, ele é bem interessante. Tem, assim, foi a união perfeita de qual musical poderia ser dirigido pelo Tim Burton. Escolhendo Sweeney Todd e acertaram, 100%. O Sombras da Noite também é um filme que é meio esquisito, mas eu acho ele legal, ele é divertido, assim. Então ele tem coisas muito boas. Beetlejuice, que também agora até inclusive virou musical na Broadway, e é ótima trilha sonora, gente, chorei de rir. Se tiverem a oportunidade de escutar, escutem. Mas tem muitas coisas legais, assim, perdidas na história dele, e aí tem coisas não tão legais, que polêmicas. Batman, né? Vamos falar de Batman. Então, o Batman dele é um negócio bem. Eu acho que é talvez o mais controverso dele. Eu acho é, também. assim, mas o Batman dele, é, eu, pra ser bem honesto, eu gosto e eu não julgo o Batman dele, porque eu acho da seguinte forma. É, o Tim Burton, ele é uma pessoa, quase como assim, como se ele fosse escrever alguma coisa, ele tem a letra dele, sabe? Não Uhum, tem uhum. como, ele não faz nada que não seja dentro da estética dele, dentro do visual dele. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu gosto de diretores que são autorais, sabe? Eu Diretores também. que assim, você olha para aquilo e você fala, putz, esse é um filme de tal pessoa. Tanto que quando eu fui assistir Peixe Grande pela primeira vez, é, eu peguei por acaso, sabe? Eu nem Uhum. sabia que Peixe Grande tinha estreado, tal, não estava acompanhando isso. E aí, de repente, um dia, eu era mais novo, tava assistindo TV e começou a passar. De repente, na metade do filme, eu comecei assim, cara, esse filme é do Tim Burton? Aí eu entrei na internet para procurar e vi que sim. Então, é um negócio que, assim, eu acho legal o diretor, ele ter a sua assinatura, ele ter isso. Então, o Batman dele é o Batman do Tim Burton, sabe? Uhum. E aí a gente vai entrar num ponto que eu acho que depois, quando a gente for falar de Star Wars, de outras, assim, de séries que já são tão bem estabelecidas, eu acho que, assim, aí é culpa mais da fanbase de não deixar tocar em pontos sensíveis, sabe? Uhum. Eu acho que o Uhum. pessoal fica muito receoso de, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o meu Batman não é desse jeito, meu Batman não é daquele jeito, e aí eu acho que isso, quando a propriedade é muito grande, eu acho que você já tem
de cara, naturalmente, já vai ter uma parcela que não vai gostar. Sempre. Porque, exatamente, eu acho que muito filme, muitos diretores acabam sofrendo disso, sabe? Pra mim não é o caso do Zack Snyder em Batman vs Superman, mas pra mim é o caso do Batman do Tim Burton. E eu acho que tem muita coisa positiva no Batman do Tim Burton. A gente tem, por exemplo, a Michelle Pfeiffer fazendo a Mulher Gato, que é um Uhum. negócio que ficou icônico no cinema, cara. A roupa dela, a fala, o jeito que ela anda, tudo ficou tão, sabe, próximo do que é a personagem mesmo, do meu ponto de vista, que assim, virou, inclusive, uma fantasia super clássica de Halloween nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que ele conseguiu deixar a marca dele, mas é claro que ele divide, assim, não é um Christopher Nolan, não é a trilogia do Nolan, mas assim, tem as suas qualidades esse Batman e tem que ser respeitado, cara. Tem umas coisas bem Sim. legais ali no meio. Não, com certeza. E o que eu acho mais legal é o seguinte, não é o Christopher Nolan, porque não se propõe a ser um Christopher Nolan. Então, Exatamente. isso que eu acho muito legal, porque, tipo, não é um filme que tá te enganando, entendeu? É aquele negócio. Eu lembro que eu tinha visto em algum documentário sobre Batman e tudo mais, eu lembro de ter visto alguém criticando sobre o Tim Burton, e um próprio produtor falando, "Ô, peraí, cara, a gente contratou o Tim Burton, o que que você esperava que ele fosse fazer um filme do James Cameron. Não, não é isso, né? Ai, eu tenho espirro, foi mal. Não, é exatamente. É que nem Alice no País das Maravilhas, que também é bem polêmico. Você não ia esperar uma Alice tradicional, até porque, convenhamos, Alice já é meio on drugs, total. Aham. Já é um conto da Disney que você tem que acreditar que, assim, quando você lê o livro, é um negócio muito chapado. Quando você vê a história da Disney, é meio chapado também. E aí você vê o do Tim Burton, casa com a história, entendeu? Não é algo que diverge absurdamente. Faz sentido o que ele tá propondo com aquele filme muito louco dele. Sim, Mas não significa que vai agradar todo mundo, porque todo mundo tem um apego com a Alice criança, bonitinha, e você pega ela adulta, em outra fase da vida. Então, assim, vai incomodar? Vai, porque é uma adaptação barra releitura um pouco, né? É mais na parte sim. do através do espelho, o momento em que a Alice já tá um pouco mais velha. Então, assim, não agradou todo mundo, mas eu acho que foi uma adaptação bem Tim Burton. Não tem como falar isso. É 100% a cara dele. Então, e aí vem minha pergunta pra você. Eu tava tentando pensar, por que que, sabe, tipo, os filmes dele ou agradam ou odeiam e tudo mais. Você acha que, porque vendo aqui a filmografia dele, a gente vê que os filmes dele mais aclamados e tudo mais, que o pessoal tem mais memória, são os primeiros filmes da carreira dele. Você São. acha que as pessoas ficaram saturadas do estilo dele, ou que o estilo dele ficou datado, ou que as pessoas simplesmente encheram o saco? Ou realmente, tipo, é uma questão de, não, é que os roteiros não foram tão bons, ou, tipo, as histórias mesmo. Isso acontece, né? Tem filmes melhores e piores, e o que que você acha da... Eu acho que tem a ver um pouco com a época, porque assim, se você assistir Eduardo Mão de Tesoura hoje e você assistir. Não Dumbo, porque Dumbo é um pouco mais leve, mas se você pegar qualquer outro filme dele também e assistir hoje, sei lá, o Sombras da Noite, que é relativamente recente, a vibe é a mesma do filme. É a Uhum, marca do Tim Burton. Então, assim, não é um filme que você vai ver depois, você só vai perceber que ele é antigo, digamos assim, porque a imagem é um pouquinho pior do que seria hoje. Mas é uhum. tudo sempre muito louco, sempre num universo meio maluco. Então, assim, eu acho que é questão de gosto mesmo. De você, sabe, é que nem você assistir um filme do Tarantino e esperar que você saia de lá chorando, entendeu? Ou esperar que você Uhum. saia dando várias risadas. Não, cara, Tarantino é aquela coisa que, tipo, você dá um sorriso sarcástico no cinema e você sai besuntado de sangue e falando, pô, que da hora, mano, foi insano esse filme. Esse Cara, é o filme, Tarantino. filme do Tarantino eu não quero ver em 4D, porque você precisa sair de lá e tomar banho, né? Porque você vai sair com sangue Total. até no... Tem que levar capa de chuva, entendeu? Esse é o nível dos filmes dele. E quando você fala de Tim Burton, você espera o insano. Você espera coisas malucas. Cara, Beetlejuice, entendeu? Pensa num filme fumado. Mas faz parte da história. Se não tivesse isso, a história não ia ser tão legal. Então, assim, pra mim faz todo sentido. Todo sentido a polêmica. Mas realmente eu acho que é questão de gosto.
Eu só quero dizer que você falou o nome desse último filme dele aí duas vezes. Se você falar a terceira, ele vai aparecer, hein? Pelo amor de Deus, eu não posso falar a terceira. Exatamente. Então, mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante. E é verdade, eu acho. Eu acho que assim, os filmes dele, eles são também um pouco do retrato dos anos 90 para mim. Então, eu acho que assim, era uma estética que era inovadora, mas que também casava muito com aquele momento. A parte do surrealismo, a parte dos efeitos práticos, daquelas megas produções Exatamente. de Hollywood, porque foi bem naquela época, né, que tava parando eles estavam parando de usar aqueles sets, porque virou né, tipo, uma forma de arte mesmo, Uhum. o design de produção ali naquela época. Então, e eu acho que o Tim Burton é muito responsável também por conta disso, porque os filmes dele, no começo dos anos 90, realmente fizeram muito sucesso. E foi bem na época que começava a deixar aquele negócio dos sets físicos mesmo, né? Que o pessoal tinha que produzir e tudo mais, Uhum. entrar mais na parte digital. E eu acho que a estética dele não casou muito bem com esse começo dos anos 2000. Porque É, começo dos anos 2000, a gente ficou com. Matrix define o começo dos anos 2000, sabe? exatamente. E Matrix é como se fosse o avesso dele, porque o Tim Burton é todo rococó, né? Todo cheio de detalhes e cheio, né, tipo, do visual. Mas Matrix já não, é uma coisa, né, muito mais industrial, uma coisa muito mais fria. É, Então, e essa marca dos anos 90 ficou com ele, né? sim. E eu Até acho que ele hoje. demorou assim, traduzir a linguagem dele para o cinema atual, sabe? Uhum, Eu uhum. acho que demorou até ele se adaptar nisso. Não se adaptar, mas de encontrar a voz dele nesse cinema moderno, né? Mas aí, a gente. Só citar a Noiva Cadáver, que eu esqueci de falar, e eu amo a Noiva Sim, Cadáver. Ai, eu acho uma animação tão brilhante. Nossa, sério. Mas assim, de forma geral, eu gosto muito do Tim Burton. É um diretor que me faz ir ao sim. cinema, que me faz querer assistir os filmes dele. Mas eu acho que eu classificaria aí o mais polêmico, eu acho que é o Batman e a Alice. Eu acho que os dois competem bastante. Eu acho que a Alice ainda consegue ser mais polêmico, Eu acho porque também. exatamente. E o final do Planeta dos Macacos, né? Mas aí eu acho que foi muito Total. mais o caso dele mudar uma propriedade que já era tão conhecida, né? E especialmente nos Estados Unidos. Aqui a gente não tinha tanto esse apego. Mas eu acho que isso daí que acabou pegando, né? Ali no pessoal. Acho que foi muito mais em mexer, de novo, naquela história do Batman, do Star Wars, que é mexer numa propriedade tão querida. O pessoal fica muito sensível, né? Eu acho que as pessoas têm que aprender a ter um pouquinho mais de desapego, assim, no sentido de que a gente precisa abrir as portas para mudança, cara. Isso, querendo ou não, é uma releitura da história, então vai ter alguma mudança, né? Não dá para ser 100% igual o tempo todo. Exatamente. E se a mudança for para melhor, né, você precisa estar aberto para isso, Total. porque né, não é um negócio, senão você vai ficar sempre vendo a mesma história para sempre, né? É. E aí, Bom, próximo diretor, eu estou animada para falar desse. exatamente. Quer puxar esse? Cara, vamos falar então do Damien Chazelle. Não sei nem se eu falei certo o nome desse homem, que peta nome difícil, cara. Mas ele é responsável por dois filmes que eu amo muito, e eu acho que eles se dividem muito pela questão de que um foi muito bem recebido pelo público e o outro dividiu o universo. Um é o Whiplash, que eu amo. Primeiro que tem o J.K. Simmons, que é brilhante, e esse filme traz música para a nossa vida. Juro pra você, a trilha sonora não tem canto, né? A trilha sonora é só instrumental. E a gente Uhum. escutou o tempo todo aqui em casa, virou um vício nosso total. É muito incrível toda a Meu. composição musical desse filme. Não, quando na minha playlist do Spotify, quando começa Caravan, que é aquela música que ele fica ensaiando, 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 Uhum. o filme todo, meu, nossa, como é bom, e eu lembro das cenas certinhas desse filme. Gente, se vocês nunca assistiram Whiplash, em português chama Whiplash, Em Busca da Perfeição, vão assistir, é um filme incrível, é um filme que você vai ficar Incrível. assim, com o coração na boca, não é aquele filme que precisa assistir relaxado e tudo mais, porque ele é muito tenso, mas ele ao mesmo tempo ele é muito, muito bom.
Sério, é um filme que é incrível, incrível. Eu acho que é um filme que consegue transcender o que você tá esperando dele, entendeu? É uma Uhum. experiência que vai além. E é um filme que te deixa tenso, mas num sentido bom, eu não sei explicar. Eu lembro que eu saí do cinema, assim, energizada, essa era a palavra, assim, de nossa, que filme bom, cara. E assim, dá saudade de ir pro cinema e ver um negócio que nem foi o Whiplash. Às vezes a gente queria não ter assistido. A gente já rolou esse papo aqui em casa de nossa, eu queria não ter visto só pra ver pela primeira vez de novo, porque Uhum. ele é muito incrível. E aí, É, do outro. uhum. Pode falar. Não, e assim, é um filme que te pega, né? Assim, tipo, Total. ele te pega pela garganta e não te solta Uhum. até o final do filme. Ele é intenso. E aí, no contraponto que a gente escolheu aqui de polêmico, foi La La Land, cara. La La Land dividiu as pessoas que gostam de musicais, mas dividiu, assim, bonito, cara. Porque a maioria Uhum. das pessoas que curtem musicais, filmes musicais, não gostou. Assim, e é curioso, né? Porque foi um dos musicais mais aclamados dos últimos anos. Talvez pra mim, pelo menos, né? Para quem não me conhece, eu não sou muito fã de musical. Eu sou até um pouco leigo em musicais. E aí, pra mim, é o grande musical dessa última década. O La La Land, pelo menos é o que mais ficou gravado na minha memória. Eu amei esse filme. Depois eu vou entrar em umas coisas técnicas que eu queria falar também. Mas eu quero que a Lu fale um pouquinho disso, porque ela é super fã de musicais, então eu tô curioso pra ver por que quem é fã de musical não gostou desse filme, mesmo eu sabendo que você gostou. Bom, a grande polêmica, eu acho que o que pega mais são. Tem dois pontos aí. O primeiro, com certeza, é o número de música. Porque fã de musical quer sim que a cada 5 minutos exploda uma música e as pessoas saiam cantando, tipo o primeiro número de La La Land. Essa primeira música, tem aqui essa vibe, porque tipo, todo mundo tá parado no trânsito, e aí eles levantam, que aliás é um plano sequência incrível. E Uhum. toda essa música, ela é vista como tipo, tá, isso parece um musical. Inclusive, muita gente que não gosta de musicais, esse é o único momento do filme que as pessoas ficam incomodadas. E esse é o momento que as pessoas que gostam de musical ficam empolgadas, de tipo, tá legal, é um musical. E aí, quando vai levando o resto, a música se torna quase que uma trilha sonora, e ela perde um pouco a característica de contar a história. Pra quem tiver curiosidade de entender mais o que é um musical, tem uma música muito legal que chama A Musical, de um musical chamado Something Rotten, que é muito legal porque ele tá explicando pro cara qual é o efeito de um musical. E eles literalmente começam a, tipo, tirar sarro, falando, nossa, mas por que alguém vai assistir uma peça em que as pessoas estão falando e do nada elas começam a cantar? E aí ele tenta mostrar essa magia através disso e fazendo referência a vários outros musicais. É uma música muito bacana. E é mais ou menos isso. O musical, ele pega momentos e enfia uma música que não vai ser só por enfiar. Tem um desenvolvimento do personagem ali, ele vai andar com o roteiro, andar com a história. Então, isso faz falta em La La Land, porque não são todas as músicas que têm esse propósito. Por exemplo, City of Stars, que é a música, acho que tema, assim, né, do filme, ela vira mais um acompanhamento. Ela não tem nenhum momento em que ela desenvolve esses personagens. Ela vira meio que a música do casal, da novela. E aí ela aparece em alguns momentos, ela é bonitinha e tal. Mas assim, pra mim, por exemplo, minha música favorita é a música que a Emma Stone canta no finalzinho, que é a Audition. Que é quando ela Uhum. começa a falar My aunt used to live in Paris. E aí, esse é o momento pra mim que é o momento mais musical de La La Land, porque é a hora que ela começa a contar uma história e ele tem um desenvolvimento dela, porque tem todos os sonhos que ela tem e tudo mais. Então, esse é um momento bem musical. Mas tirando isso, se perde um pouco. E aí a gente entra no outro ponto que irritou muito a galera, foi os atores não cantam tão bem assim. E a galera tem muito preconceito com isso, porque eles falam, pô, tem tanta gente que faz musical na Broadway, que manda pra caramba, que canta muito, e vocês não dão chance pra eles, aí pegam o Ryan Gosling, que não sabe cantar mecas, e põe ele pra cantar no filme, põe um cara que sabe cantar, e o pessoal fica revoltado. Só que assim, eu acho que ele fez um bom papel, até porque o personagem dele não é um cantor. Uhum. Então, pra mim, fez sentido. Pra mim, não foi algo que incomodou. E eu gosto da voz da Emma Stone. Eu gosto do cantar dela meio nervoso, meio assim, não perfeição, entendeu?
Eu acho que é Uhum. um musical realista. E é aí que o pessoal ficou meio grilado. Acho que esses dois são os principais pontos. Mas nenhum deles me incomodou, porque eu me diverti muito. Eu acho que é um filme esteticamente lindo. Eu gosto do roteiro, eu gosto do final, que é contra a sua expectativa de que vai dar tudo certo no final. Tudo isso, pra mim, constrói um filme bom. Exatamente. Não, eu concordo com você e eu acho assim, para mim, essa parte, para mim não me incomodou, os dois não cantarem tão bem. Eu até nem tenho um ouvido tão musical assim pra, sabe, conseguir pegar todas as nuances disso. Pra mim, eu acho que o filme funcionou muito bem. Eu acho que isso, mas mais do que isso, eu acho que o tudo bem, eu entendo o ponto das pessoas mais puristas de musicais falarem assim: ah, esse filme não é um musical de verdade por conta todos esses pontos que você levantou, mas eu acho ao mesmo tempo que assim, tudo bem, ele tem um pouco de videoclipe no meio. Tem, as músicas às vezes acabam funcionando dessa forma. Só que eu acho que elas funcionam de uma forma tão boa. E eu acho que, assim, pelo menos eu tava tão embabascado, assim, com outros elementos do filme que fizeram uma composição tão bonita, como, por exemplo, a fotografia do filme é excepcional. O filme, ele tem um uso de cores muito legal. Inclusive, quem nunca reparou nisso, é muito legal prestar atenção, como, por exemplo, o verde é utilizado como tristeza no filme. Então, todas as cenas onde aparece verde, especialmente com a Emma Stone, elas representam os momentos que ela tá mais triste, mais frustrada e tudo mais. O vermelho e o azul, o vermelho dele, o vermelho é a cor do Ryan Gosling no filme e o azul é a cor da Emma Stone mesmo. Então, nos momentos de realização dela e tudo mais, é muito legal como ele constrói isso, a fotografia, como as cores vão se mesclando conforme eles vão se desenvolvendo. Então, assim, isso para mim foi tão impactante, sabe? Foi um negócio tão legal e eu gostei tanto da história, eu gostei de ter subvertido a expectativa no final de, não é uma história com um final feliz. Então isso foi muito legal. Eu acho que assim, para mim pelo menos, o que as pessoas criticam de que não é um musical de verdade e tudo mais, para mim fica tão diluído e tão perdido em tantas outras coisas tão incríveis que o filme tem, que pra mim isso assim até me surpreendeu quando alguém chegou e falou: nossa, mas eu não gostei desse filme. Eu fiquei, gente, como alguém não pode gostar desse filme? Mas foi bem dividido. Assim, entre os meus amigos, pessoas que gostam ou não gostam, é, as pessoas realmente não souberam. Não houve, assim, algo. Assim, 100% das pessoas que gostam de musical odiaram e 100% das pessoas que não gostam de musicais gostaram. Não, foi muito dividido. Mas eu acho que tem a ver com a experiência mesmo. Assim, pra mim, ele é um filme completo. Não teve nada ali que eu olhei e falei, pô, eu achei ruim. Inclusive, eu te pergunto. Você acha que deveria ter levado o Oscar ou você acha que Moonlight mereceu mais? Eu acho que sim, porque pelo menos pra mim eu tive uma experiência muito boa com esse filme. E Moonlight é um filme que toca num tema muito relevante. Eu acho que ele tem muito dos seus méritos, mas como feito em cinema e o título, né, das premiações do Oscar são sempre premiação por excelência em feito, em direção ou em atuação, Uhum. né? Eu acho que assim, para isso, eu acho La La Land um filme muito mais completo e um filme muito mais com muito mais substância cinematográfica do que o Moonlight, que tem todos os seus méritos, mas entre os dois eu fico com La La Land. Eu acho que ele que deveria. Eu também acho. É que é complicado, né? Porque assim, você tem concorrendo de um lado um peso, acho que histórico, essa é a palavra, muito pesado, né? Tipo, Moonlight carregava ali toda uma coisa de, assim, de igualdade. E Uhum, que se você não desse o Oscar, ia virar aquele negócio do ai, é racismo. Porque sim. hoje em dia tá muito difícil, a linha tá muito difícil de você saber que lado é não. E assim, é difícil pra nós dois brancos falarmos sobre o tema. Mas é que quando você olha
o conceito, o filme como um todo, eu acho que La La Land é exatamente, ele é um filme complexo. Ele não é um Uhum. filme que foi feito de qualquer. Não é um Zack Snyder, entendeu? Não foi feito, Sim. assim, de qualquer jeito, entre aspas. Ele foi muito bem pensado, assim, por todos os pontos que você disse, e muitos outros. E Uhum. é complicado pra mim isso, porque tá, por exemplo, eles não cantam, mas pô, a atuação deles tá muito da hora no filme, cara. É, assim, a entrega da Emma Stone, ela mereceu o Oscar nesse filme, 100%. Ela se nessa cena do audition pra mim, é assim, é de cortar até o coração, ela rasga, ao jeito que ela canta, ela se entrega. Então assim, eu amo esse filme, mora no meu coração. Então assim, eu acho engraçado ter virado tão polêmico, mas virou, cara. Sim, com certeza. É, foi o que eu falei. Eu fiquei muito surpreso da polêmica do filme, né? Foi muito curioso isso. Mas, gente, La La Land pra mim é muito bom mesmo. E um dia depois eu ainda vou escrever alguma coisa, vou fazer alguma coisa assim, sobre o uso de cor nesse filme, que pra mim é incrível, 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 incrível mesmo. Então, se você nunca reparou nisso, reassista o filme prestando atenção é, em como as cores são utilizadas, que vocês vão pirar nisso, é muito legal. E eu acho que vale a pena assistir os dois filmes. Se você não viu Whiplash, se você não viu La La Land, veja. Eu queria destacar que eu acabei de ler isso aqui agora, mas o Damien tem 34 anos. Como é que pode Sim. já ter feito esses dois filmes com 34 anos? Não, e ele foi o ganhador, se não me falha a memória, foi o ganhador mais novo do Oscar de direção Caraca, da mano. história. Não, ele realmente, meu, ele é nascido em 85, cara. É um Ele é bebê. muito, muito novo. E só um negócio que eu achei curioso é que eu não sabia disso. Ele foi um dos escritores de Rua Cloverfield 10, aquele Sim, filme. Eu fiquei muito surpreso, porque, meu, não tem nada a ver com os filmes dele, né? nada. Mas ele foi um dos escritores. Só mostra que ele é muito talentoso e ele é um diretor que tem um olho muito bom para roteiro, mas mais do que isso, para edição. Os filmes dele são muito bem editados e tem um ritmo muito bons. Todos eles, todos, todos, todos. E aí, vamos pro próximo? Vamos. Bom, o próximo aqui, eu quis colocar esse na lista, porque esse é um diretor bem polêmico. Eu acho que talvez ele seja menos conhecido para o grande público, mas ele é um diretor, para mim, eu falo que ele está no meu top 3 de diretores da história para mim, que é Terrence Malick, o Paul Thomas Anderson e o Kubrick, que para mim acima é o melhor diretor de todos. Mas ele é um diretor que pouca gente fala, porque os filmes dele eles são assim nada convencionais. Eles definitivamente não são aqueles filmes blockbusters. Não é o filme que é de fácil digestão. Ele é um filme muito. Os filmes são todos muito complexos. Eles não têm uma narrativa comum. Eles têm, sabe? Eles são muito. Muita gente chama os filmes de pretensiosos, que os filmes são sabe, que ele quer ser artístico demais e que ele se acha melhor que os outros e tudo mais. Mas não, Terrence Malick, os filmes dele são filmes muito humanos e são filmes muito delicados, assim, sabe? Que tocam em pontos muito sensíveis e que eles são filmes introspectivos. Ele é um filme para você ir assistir, tirar aquele momento com você mesmo, sabe? Uhum. E assim, simplesmente sente, aprecia o que você tá vendo e depois você para e pensa por que você se sentiu daquele jeito vendo o filme, sabe? É muito. Eu, pelo menos, gosto muito disso. Eu acho muito bons os filmes dele. Mas teve uma grande polêmica alguns anos atrás, que foi quando ele lançou Árvore da Vida. Árvore da Vida é talvez o filme mais conhecido dele. E foi conhecido, acho que muito por conta da polêmica, porque é um filme que tem no elenco o Brad Pitt, a Jessica Chastain e também tem o Champagne. E tem outros atores também conhecidos. E quando o filme começou a ser divulgado, o estúdio percebeu que dava para ganhar uma graninha extra usando, se apoiando muito na imagem do Brad Pitt para vender o filme. E o filme, as pessoas que iam no cinema e viam o pôster do filme e falavam, nossa,
o novo filme do Brad Pitt, vou assistir. E ele tava com uma roupa meio anos 50 e tudo mais, porque no filme ele é o pai do champanhe no filme. E Uhum. aí, então assim, no- as pessoas foram ver e de repente o filme começa com imagens do espaço e com dinossauros crescendo, e um ciclo da vida. E aí de repente tipo, ele não tem uma narrativa tradicional. E muita gente começou a sair no meio do cinema, as pessoas começaram a pedir dinheiro de volta, teve gente, tipo, reclamando com o diretor, fazendo um monte de coisa, e eu acho que assim, as pessoas não estavam. Aí eu acho que foi uma grande polêmica, mas eu acho que é muito mais culpa do marketing do estúdio do que do próprio Total. diretor. Porque assim, cara, se você vai assistir um filme do Terrence Malick, é isso que você espera, sabe? Tudo bem, se você não conhece ele, beleza, você não sabe o que esperar, você vai achar que vai ser mais um filme normal. Mas o estúdio se aproveitou muito disso na época e começou a vender como, tipo, mais um filme romântico, sei lá, tipo, um filme aí, tipo, um dramazinho normal com o Brad Pitt. E Uhum. foi muito diferente disso, né? Então, é, eu não sei, o que você acha, Lu? Você acha que é culpa do estúdio, ou é culpa do diretor, esse tipo de coisa? Ah, não, eu acho que é culpa do marketing 100%, porque assim, o diretor e os atores sabiam no que eles estavam se metendo. Não é como se ele nunca tivesse feito um filme antes, que já tivesse dado polêmica, e as pessoas não soubessem o que esperar. Então, assim, o Brad Pitt sabia que a chance, sei lá, dele virar 5 minutos do filme existia. Então, assim, não foi algo que ele se inscreveu, por exemplo, como o nosso amigo Bill Murray, sem saber pra onde ele estava se enfiando em Garfield, entendeu? Exatamente. Ele tava simplesmente pensando, olha, é um filme do Terrence, então eu já sei o que eu tô esperando que saia dele. Ok. Sim. Tanto que, assim, eu nunca vi o. Eu não sei se tem alguma coisa do Brad Pitt falando, nossa, eu odiei ter feito esse filme. Não, porque ele Não, sabia não. onde é que ele tava se metendo. Ah, ele não tava indo fazer Tarantino, ele não tava indo fazer Spielberg, ele tava indo fazer Terrence Malick. Então, assim, ele sabe pra onde ele tava indo. E o diretor também. E todo mundo sabia. A única pessoa que cagou, ou que na verdade se aproveitou dessa situação, foi a galera do marketing, que falou: vamos tentar vender mais ingresso. Exatamente, eu acho engraçado porque o Terrence Malick, ele é super recluso, ele não dá entrevista, é muito difícil você encontrar algum material dele, ele não participa da divulgação dos filmes, então, assim, é engraçado porque ele tá cagando pra isso, né, tipo, ele vai fazer o filme que ele quer, e ele gosta de fazer os filmes dele, e é isso que ele faz, e é engraçado porque ele não tá preocupado muito com o retorno financeiro que esse filme vai dar, nem nada, tanto que os filmes dele, teve uma época que os filmes eram espaçados por 10 anos, 15 anos entre um filme e outro. E foi engraçado você ter tocado nesse negócio de. Às vezes o Brad Pitt podia, na hora de ver o filme, acabar ficando com 5 minutos de filme. Isso daí foi engraçado porque quando ele fez Além da Linha Vermelha, o Jim Caviezel, que na época tava como uma grande revelação tal, isso foi em 98. E ele tava, né, como tipo a nova grande revelação de Hollywood. Hoje a gente sabe que ele não virou muita coisa, mas Uhum. é, ele foi fazer esse filme, Além da Linha Vermelha, e ele tinha sido contratado, pelo menos assim, o estúdio contratou ele como o ator principal do filme, né? Tipo, o leading role do filme. E de repente, quando ele foi assistir o filme, porque os atores eles gravam o filme, depois tem todo um período de pós-produção, que normalmente dura um ano ou até mais. E aí Uhum. só depois disso que os atores vão assistir os filmes. E quando ele chegou para assistir o filme, ele tinha menos de meia hora de tela. Então ele ficou muito puto com isso. E ele ficou assim, super revoltado, ameaçou processar o estúdio. Então o Terrence Malick ele já tem algumas polêmicas desde essa época. Mas ó, só pra quem não conhece, Além da Linha Vermelha foi um filme que também foi polêmico, porque ele é um filme de guerra, mas ele é um filme de guerra que foi muito mal interpretado, porque as pessoas achavam que ia ser outro filme tipo Platoon, Nascido pra Uhum. Matar, ou tipo aqueles filmes do Rambo, sei lá, algum filme de ação. E na verdade, o Além da Linha Vermelha, ele é um filme em que
ele é a guerra vista do ponto de vista da natureza. Então, assim, ele não tem um personagem principal, e o Jim Caviezel não foi o personagem principal, porque o personagem principal desse filme, o ponto de vista é a natureza. Então é muito legal. E, gente, se vocês precisam de algum motivo para assistir esse filme, deixa eu só falar qual que é o elenco dele. Mano, Champagne, sério. olha isso, Champagne, Adrian Brody, Jim Caviezel, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Nick Nolte, John C. Reilly e John Travolta. Então, se isso não é o suficiente para você assistir um filme, vai assistir. Ah, e é legal que eu tava dando uma lida aqui em algumas coisas do filme, né? Eu achei legal que o Champagne, quando ele se encontrou com o Malek, ele só falou: me dê $1 e me diga onde eu devo aparecer. Tipo, ele já sabia que ele queria fazer esse filme. O Champagne já tinha topado antes. Então, assim, eles já sabem onde eles estão se metendo com esse cara. Foi muita cagada do outro brother, entendeu? De, tipo, É, não saber onde ele tava indo parar. dizem as más línguas que o diretor, aliás, o produtor do Jim Caviezel, né? O cara lá que comanda a carreira dele, o manager dele, né? Uhum, uhum. Que falou pro Jim Caviezel o seguinte, ó, é com esse filme que você vai ganhar o Oscar. Porque todo mundo vai, e os atores gostam de ir pros filmes do Terrence Malick, porque eles sabem que eles vão ter, é aquele filme de Oscar, sabe? De atuação, é um Sim. filme que eles vão ter um protagonismo, assim, é um filme muito mais cult, é um filme mais, né, que, tipo, mais profundo, que é muito mais focado na interpretação, no roteiro, nesses detalhes, do que só na ação. Então, ele foi com a cabeça de que ele ia ganhar o Oscar com esse filme, e no final das contas, não é bem assim, né? Não foi bem assim que aconteceu. Então, esse daí é mais um caso curioso dessas polêmicas de Hollywood. É, eu tava vendo também que o Woody Harrelson, que é um dos meus atores favoritos, depois de um mês, ele já tinha terminado as filmagens dele, fazia um mês, e ele ficou esse um mês acompanhando o Malik pra ver todo o processo dele de criação do filme mesmo, de montagem. Então, assim, você Uhum. percebe que existe um respeito muito grande por ele, pelos próprios atores. Então, os caras se voluntariam pra participar disso porque sabem que é tudo uma experiência que é diferente de qualquer outra coisa. Exatamente, foi muito legal você ter falado isso, porque as produções do Melick, ele é muito famoso justamente por isso. Nada é igual a um filme do Terrence Malick, sabe? Nada, nada, Uhum. nada. Então é muito legal porque ele mesmo fala, e eu já li alguns roteiros dos filmes do Terrence Malick, inclusive da Árvore da Vida da Além da Linha Vermelha, e o roteiro ele é todo anotado. Porque o filme, ele é construído, ele é filmado de uma forma muito diferente. O Terrence Malick, ele gosta de deixar a câmera rolando, mesmo quando as cenas não estão acontecendo, nos ensaios, e ele gosta de, às vezes, assim, vamos supor, a cena começa num ponto e termina no outro. Mas ele Uhum. pede para os atores falarem o seguinte: quando terminar a cena, continua atuando. Continua, segue, vamos seguir por mais 10 minutos e eu vou te filmando. E aí você vai vendo o que, que você acha que o personagem faria, o que, que aconteceria. Então ele sabe, ele vai filmando, vai filmando, vai filmando, e depois ele tem muita coisa para fazer edição, e muitas vezes o filme muda muito na edição. Então é bem curioso isso daí, é um negócio é, bem legal. E só um detalhezinho que é bem legal, o Daniel Rezende, que hoje é diretor de cinema, Uhum. Uhum. e ele que dirigiu, ele foi o editor de Cidade de Deus, editor de Tropa de Elite, ele dirigiu Turma da Mônica Laços agora, dirigiu Mecanismo, aquela série do Netflix. Uhum. Ele foi o editor de Árvore da Vida, um dos, né? Porque Ó, foram vários editores, mas ele foi o editor, então é muito legal. Eu fiquei muito feliz de saber que ele teve dedo também nesse filme. pô, que da hora. Eu gosto muito do Daniel, ele é muito bom. Com certeza, ele é um puta diretor, né? Ele é sensacional. Exatamente. Bom, mas vamos pro próximo aqui, porque senão, se me Vamos. deixar, eu vou ficar falando o dia inteiro do Terrence Malick. E o próximo que a gente tem aqui, que a gente separou, é o Darren Aronofsky, que também é outro diretor polêmico, né? Eu acho que Uhum.
a gente, na nossa pauta, a gente fez assim, né? O que, que a gente achava que era bom dos diretores e o que, que a gente achava que era controverso. E do Aronofsky eu anotei aqui, o que é bom, pelo menos pra mim, Requiem para um Sonho, Mãe. O que, que é controverso? Requiem para um Sonho, Mãe. Então, eu acho engraçado, né? Porque os filmes dele são. Eu enquadro naquela categoria ame ou odeie, né? Eu acho É. que. Eu acho que assim, o Darren Aronofsky, não importa o que aconteça, você não consegue ficar em cima do muro com o filme dele. Eu acho que essa lista, na verdade, todos são diretores que dividem opinião por causa do seu estilo. Eu acho que é exatamente isso. Não é porque, ai, nesse filme ele fez o filme bom, nesse filme ele fez o filme ruim. Não, eles são muito consistentes, né? Bom, me fala sua opinião. Você gosta dos filmes dele ou você odeia os filmes dele? Eu acho insano demais pra mim. Eu acho que essa é a definição. Eu não sei o que pensar. É aquela coisa, é aquela experiência em que eu termino zonza. E aí você fica, tá, calma. Mas. E aí eu vou tentando ligar os pontos e no fim, o meu cérebro acho que fritou durante o filme. Não, com certeza. Os filmes dele são um atropelamento, né? Não tem como você Uhum. sair ileso de um filme dele. Eu acho que a geladeira do Requiem para um Sonho ainda me traumatiza. Eu ainda tenho pesadelos com a geladeira e com aquela ferida aberta. Nossa, aquela cena Ai, nojenta. Jesus. Mas eu gosto muito porque, por exemplo, ele tem dois filmes, tanto Requiem para um Sonho quanto o Cisne Negro, que no final do dia os dois têm a mesma temática, que É. é a pessoa numa espiral de loucura, né? Uhum. Um no caso pela droga e o outro pela obsessão e pela pressão e tudo mais. Então eu acho que assim, já são filmes que são difíceis de assistir. Eles não são filmes fáceis, porque eles tocam em coisas, né, muito difíceis. E eles são, eu acho que assim, todos os filmes do Darren Aronofsky, eles são desconfortáveis. Ele não é aquele filme, tipo assim, como você gosta de dizer, tipo, Cry ou essas coisas que dão um quentinho no coração. Não, É. ele vai congelar o seu peito e vai te deixar assim, sabe? Niilista com a vida. É uma sensação estranha. Você não vai terminar esse filme bem, entendeu? Você vai terminar incomodado, como se você tivesse, sei lá, vestido a camiseta com aquela etiqueta, que sabe, aquela etiqueta que você não consegue tirar, e você não consegue achar uma Uhum. posição pra ela, e ela fica lá roçando no seu pescoço ou na sua barriga, quando ela na lateral da camiseta. Eu acho que é isso. É como se você botasse uma camiseta com uma etiqueta gigantesca e que ela ficasse ali e você fica tentando achar uma posição. É mais ou menos essa sensação que eu tenho quando eu termino de assistir os filmes dele, que é uma coisa Uhum. inquietante de o seu cérebro você não teve momentos de relaxamento, entendeu? Uhum. Não, com certeza. Mas ó, dá uma dica pra vocês, se vocês gostam de Requiem para um Sonho, se vocês gostam de Cisne Negro, tem ambos os filmes, eles são inspirados, os dois, num filme que chama Perfect Blue, que é uma animação japonesa de um diretor muito bom, que inclusive faleceu muito cedo, que chama Satoshi Kon. Esse filme, inclusive, o Darren Aronofsky, não sei se vocês vão lembrar no Requiem para um Sonho, tem uma cena que a Jennifer Connelly tá na banheira e ela tá assim com a cabeça enfiada na banheira e a câmera de cima. O Darren Aronofsky comprou os direitos de adaptar Perfect Blue só para poder filmar essa cena, porque ela é uma cópia exata da cena de Perfect Blue. E o tema do Perfect Blue também é esse de uma cantora, né? No caso no filme é uma cantora, mas é muito parecido com o Cisne Negro, que é uma bailarina, nessa espiral de loucura. Então é muito legal, porque se você gosta desses dois filmes, vai assistir Perfect Blue, que você vai ver da onde esses dois filmes saíram. E para mim, a obra original é tão boa, se não melhor, do que os filmes do Aronofsky. Não que eles não tenham mérito, eu amo esses dois filmes, especialmente Cisne Negro, mas é muito, muito bom. Recomendo muito. Não é um filme fácil de assistir também, mas é uma animação muito boa. Não é algo que você vai assistir no final de semana de boinha, entendeu? É algo que você tem que se preparar um pouco antes da experiência e pensar, ok, vamos começar. A recomendação é assim: pega.
o telefone de uma psicóloga antes. E aí assiste esse filme. Se você achar que você precisa depois, liga pra ela. Muito bom, acho que essa definição é ótima, cara. Exatamente. Bom, Lu, mas vamos pro próximo aqui. A gente já tá chegando no final da nossa lista. Temos mais dois aqui. Depois eu queria só fazer uma menção honrosa. Mas a gente tem um aqui que é polêmico. Mas polêmico por Uhum. todos os motivos errados, né? Que é o Michael Bay. E depois eu vou inserir um som de explosão aqui. Ai, gente, sério. Michael Bay é assim. Se você não sabe quem que a gente tá falando, pensa em Transformers. É basicamente isso. Assim, pense em qualquer filme de ação que você assistiu e você falou, cara, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo nessa imagem. Tipo assim, eu sei que tem um monte de coisa explodindo, eu sei que tem um monte de coisa acontecendo, mas eu não consigo entender nada. É um filme do Michael Bay, pode ter certeza. Exatamente. Exatamente. Sério, eu não sei acontece com esse homem, entendeu? Eu acho que a satisfação dele é fazer filmes meia boca. Por que meia boca, vai? É, mas é o meia boca que faz US$ 1 bilhão, né? Isso que é É, foda. eu não consigo entender. Não é o tipo de filme que me chama atenção. Com certeza. É, eu também não gosto dos filmes dele. Tudo bem que eu tenho um grande guilty pleasure com ele, que é Armageddon. Porque Armageddon, pra mim, é um puta filme. É brega, é muito brega, é muito brega. Mas eu amo esse filme, ele é muito bom. Mas fora isso, todo o resto, não tem absolutamente nada assim que salve ou que justifique. Inclusive, tem um canal no YouTube que, infelizmente, eles pararam de produzir vídeo. Eles, inclusive, têm pouquíssimos vídeos, mas os vídeos são muito bons, que chama Every Frame a Painting, que em inglês é todo frame, né? Toda imagem é uma pintura. E eles fizeram um vídeo muito legal que é falando sobre o Bayhem, que é a junção das palavras mayhem, que é confusão, bagunça e tudo mais, com Bay, do Michael Bay. E é justamente isso. E eles criticam, de uma forma muito legal, eles criticam como o Michael Bay criou uma fórmula de fazer filme de ação, mas é uma fórmula de fazer filme de ação em que você não. Que é uma ação mal filmada, porque é uma ação em que você não consegue ter uma dimensão espacial do que está acontecendo. Eles mostram como tem algumas cenas, se não me falha a memória, de Transformer que eles usam como exemplo, em que uma cena de assim. Uma cena de 2 ou 3 segundos tem mais de 25 cortes. Uh, Então, gente, como que você assiste um negócio desse, sabe? Então, é assim, insano. é muito complicado, mas são filmes que aí entram naquela categoria. Os filmes são muito ruins, mas o público adora, porque os filmes fazem muito dinheiro. Sim. Eu tava vendo aqui que eu achei interessante que ele tá produzindo coisas interessantes. Então, assim, ele tá produzindo A Quiet Place 2. Eu gostei muito de A Quiet Place 1, então Uhum, achei interessante ele tá como produtor. Ele tá como produtor de algumas séries como o Tom Clancy's Jack Ryan, que é uma série que é uhum, legal, é uma boa série de ação. The Last Ship, The Purge, que virou série, mas ele também tá por trás da produção dos filmes. Ele tá por uhum. trás da produção de Black Sails. Então, assim, ele tem umas coisas interessantes no currículo dele, mas aí quando você pega a parte de direção, é basicamente Transformers, né? E Bad Boys. Exatamente. E Armageddon, E que Pearl esse não Harbor. aceito falar mal. Não, Mas Armageddon é muito bom. Armageddon é muito bom, mas até quando a gente tava falando do Zack Snyder, que a gente tava falando de péssimas ideias, que você até citou a ideia do Marta, né, e tudo mais, Uhum. eu tava vendo hoje um Nerd Office que o Jovem Nerd e o Azaghal soltaram, que eles estavam comparando, né, filmes que eram gêmeos, né, que saíam mais ou menos na mesma época, e um deles foi Armageddon Impacto Profundo, e aí lá eles estavam comentando que a lógica do filme, né? O filme é basicamente o seguinte: a gente precisa perfurar um asteroide para poder enfiar uma bomba lá, explodir ele passar pela Terra e todo mundo sobreviver e tá tudo certo. Então, o que que a gente vai fazer? Óbvio, vamos pegar os maiores perfuradores de petróleo do mundo e vamos treiná-los como astronautas. E aí, tipo assim, o próprio Ben Affleck, ele fala no áudio comentado do filme, ele fala o seguinte,
que ele chegou pro Michael Bay e falou assim: Meu, peraí, não é mais fácil você treinar astronautas a serem perfuradores do que treinar perfuradores a serem astronautas? E a resposta do Michael Bay foi: Cala a boca. Isso é muito bom, sério. Então, assim, o que você espera de um cara desse, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o cara é um puta produtor. E isso a gente tem que dar mérito pro cara. Porque tudo isso, todas essas séries que você já falou, vários outros filmes. Mas eu acho que ele devia se ater só a ser produtor. Porque ele é um cara, assim. Ele não é um bom diretor. E, assim, ele se propõe a fazer filmes de ação, mas nem ação ele sabe fazer bem. Então. Esse é o problema, porque assim, eu tenho um grande problema com filmes, por exemplo, de heróis, que você não entende o que tá acontecendo na cena de luta. Eu odeio. Eu gosto de entender o que tá acontecendo. Eu gosto de ver o soco, ver a porrada, ver a explosão, ver o tiro. Mas me mostra, entendeu? Vai ter, pode ter o que você quiser. Pode ter cobras voando, entendeu? Mas me mostra de onde sai a cobra, pra onde a cobra vai. Eu quero entender o que tá Sim, acontecendo e não uma cena escura com um monte de coisa rolando que eu entendo bulhufas, que é o problema que o Zack Snyder também tem, mas a gente tá falando muito dele exatamente. hoje. Mas Sim. esse é o problema com o Michael Bay também. Você tem as cenas de ação que são confusas, é um embrulhado de informação. Por quê? Porque tem muito corte e muita edição e muita coisa ao mesmo tempo rolando. E aí ele vai enfiando esse monte de mudanças, alterações que ele vai fazendo, mesmo que sejam minúsculas, mas que no final você não tem um negócio limpo. E você não entende o Uhum. que tá acontecendo. E pra mim isso me dá agonia de assistir filme assim. Eu, em algum momento eu assisti alguns filmes, assisti Transformers 1, 2, sei lá, mas hoje em dia não mais. Isso não faço mais isso comigo mesma, não. Não, com certeza. Realmente, pra mim, os filmes do Michael Bay não dá, não dá. Não. Mas ó, antes da gente entrar no último, porque é um diretor que eu quero comentar um pouquinho, mas eu queria só fazer uma menção honrosa que ficou de fora da nossa lista, mas por muito pouco, porque ele também é um diretor polêmico, que é o Guilherme Del Toro. Porque Uhum. ele, ao mesmo tempo que ele fez filmes que são aclamados pela crítica, como A Forma da Água, que inclusive ganhou Oscar e tudo mais, Que ele também é faz filme, polêmico. com certeza, mas ele também faz filmes como Círculo de Fogo, Hellboy, Blade 2, que são filmes que pra mim são excelentes, excelentes. Eu gosto de todos os filmes do Del Toro. Círculo de Fogo pra mim eu nunca consegui fazer a Amanda assistir esse filme, porque robôs gigantes batendo em monstros gigantes, o que pra mim é uma fórmula perfeita. Eu acho que assim, o que mais você pode esperar de um filme? Uhum. Mas assim, todos os filmes dele são muito bons, mas ele tem esse negócio divisivo, né? Porque muita gente olha e fala: "Ah, mas é mais um filme de monstro. Ah, mas é mais um filme de super-herói do inferno. Ah, mas é mais um filme de vampiro caçador de outros vampiros." Então, assim, ele pega umas premissas que são meio absurdas, né? Umas coisas que, tipo, se você contasse pra alguém a história do filme, a pessoa ia falar: "Putz, mas que merda é isso?" E ele consegue transformar em coisas tão legais, em filmes tão bem dirigidos, tão divertidos, e ele consegue fazer uma direção muito técnica, e o filme não ficar enfadonho, sabe? O filme ficar muito divertido, ficar com ação, ficar engraçado, e isso eu acho que é um grande mérito dele. Então só queria deixar essa menção honrosa aqui. Ah, e tem uma beleza única, né? Eu acho que os filmes dele eles têm uma carinha assim que dá um quentinho no meu coração. Eu vou falar que dá, porque eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do visual que ele cria, dos universos que ele consegue criar. Meu, eu não conhecia Hellboy, eu conheci Hellboy com ele, sabe? Tipo, 2004, eu era uma criança. Assim, não era apropriado pra mim ainda, mas eu conheci com ele. E esse filme é muito legal. Eu assisti vários filmes dele, eu assisti com meu pai, então eu acho que criou esse laço também pra mim, porque eram uns negócios muito diferentes, assim, que a gente via, porque fugia um pouco do padrão e meu pai achava divertido. Então, assim, era Uhum. aquele momento nosso de assistir algo que não era Michael Bay, que era algo um pouco diferente, Não sabe? era Zack Snyder. Exatamente, não era Zack Snyder. Assim, eu gosto muito de The Shape of Water. Eu acho que ele tem algo doce, as cenas
debaixo d'água são incríveis. Eu morro com esse filme, sério. Eu acho ele lindo Uhum. demais, lindo demais. Não, com certeza. Não, e eu acho legal também os filmes do Del Toro. Todos os filmes do Guilherme Del Toro são sobre monstros. Uhum. Então, é muito legal. Ou sobre fantasmas, monstros, monstros gigantes, vampiros, demônios do inferno. Então, é muito legal. E eu vi uma entrevista dele uma vez, dele falando que todos os filmes dele são sobre os monstros que a gente ou tem dentro da gente, ou que a gente tem que enfrentar. Então isso é muito legal, porque os filmes dele, eu acho que ele consegue unir perfeito entre ser um filme muito legal, tecnicamente, muito bem dirigido, com muita técnica, um filme que é muito divertido, um filme que é gostoso de assistir, que tem um ritmo legal, com um universo criado muito bonito, tem todo um design de produção também que ele capricha muito bem, mas também que são filmes muito acessíveis, sabe? Eles são filmes assim, diferente dos filmes do Melick, que são filmes difíceis de assistir, que são filmes, né, que eu entendo que não são para todo mundo. Os filmes do Del Toro conseguem ter uma abrangência muito maior de público do que qualquer outra pessoa, fazendo coisas, né, pegando ideias absurdas e fazendo filmes excelentes. Eu tenho três comentários antes de finalizarmos o Guilherme Del Toro. Um, ele é um fofo. Eu tenho vontade de apertar ele. Ele tem uma carinha tão simpática. Dois, que tá atrelado a isso, foi o momento em que ele ganhou o Oscar. Que foi muito lindo, cara. Eu tava chorando aqui em casa, porque ele mereceu muito. E assim, ele carrega muito essa questão de que ele não é americano, né? De que ele é essa Uhum. mistura e ele é esse homem complexo que traz isso para as obras dele. Eu acho que foi um discurso de Oscar que eu realmente, daqueles que eu fiquei emocionada. Eu sempre fico, mas esse foi muito foda. E ele tá produzindo Pinóquio, tá dirigindo Pinóquio, mano. Estou muito ansiosa para ver Pinóquio na versão do Del Toro. Vai ser muito legal. Vai ser mesmo. Eu não vejo a hora de ver isso. E se Pinóquio já era creepy, eu quero só ver o que o Del Toro vai fazer. 2021, hein, gente? Aguardem. Exatamente. E bom, a gente falou que ia só ser uma menção honrosa, mas quando se trata de Del Toro, a gente não consegue só fazer uma menção honrosa, né? Ah, Acho que não. todo mundo aqui é fanboy dele, então. Uhum. Bom, Lu, então vamos pro nosso último aqui, que não podia ser diferente, porque eu acho que foi a grande última polêmica, né? A última grande polêmica aí que aconteceu nos últimos anos. Ó. É, Exatamente. Eu, por fazer parte da fanbase, me vi envolvido nessa polêmica, mas eu defendo muito esse diretor, muito mesmo, e eu defendo mais ainda esse filme, que foi Star Wars Os Últimos Jedi, o episódio 8, que saiu ali no final de 2017 e criou muita polêmica, mas muita polêmica. Foi um negócio que até dentro da fanbase de Star Wars dividiu muito as pessoas, e a fanbase até se tornou muito tóxica, e até esse é um dos motivos que eu acho que é legal de trazer essa discussão aqui, da gente conversar isso daí, porque só resumindo, assim, para quem não viu isso na internet, ou para quem tipo, só assistiu o filme, curtiu ou não curtiu, e não acabou isso passando batido, é, teve uma divisão muito grande sobre esse filme, sobre muita gente ou amou esse filme, ou muita gente odiou esse filme. E as pessoas que não gostaram desse filme, elas principalmente reclamaram de alguns pontos, como por exemplo, como o Luke foi retratado no filme e como ele foi carregado no filme. E eu acho que esse foi o maior ponto de divergência. E também aí eu acho que as pessoas começaram a expandir para outras coisas. E teve muito ódio relacionado a isso. E para mim, eu defendo muito esse filme. Eu acho que pra mim, depois do Império Contra-Ataca, que é um filme praticamente perfeito, esse é o melhor filme de Star Wars e eu acho que ele toca em pontos muito legais, mas eu acho que o principal ponto de divergência nesse filme é porque ele ousou ser diferente. E ele ousou fazer uma coisa, assim, tocar em pontos que as pessoas, os fãs, consideravam intocáveis, sabe? Então, eu acho que isso foi o principal ponto e isso me fez também pensar sobre isso, né? De Uhum. tipo, pô, mas espera aí.
só porque eu sou muito fã de um negócio, eu não posso estar aberto a mudanças, sabe? Então, você, Luke, não é muito fã de Star Wars e tudo mais, mas assim, de certa forma, eu acho que você acabou vendo isso nesses últimos anos e me conta, como você vê isso? Ah, olha, assim, pra mim é difícil porque como eu não tenho o apego à história em si, eu acabo não tendo essa coisa do não muda, não mexe. Eu acho que eu sempre lembro de Malévola, a gente já falou bastante de Malévola aqui, porque Uhum, é um filme que eu não gosto porque ele muda pontos muito essenciais na história da Bela Adormecida. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tá falando dele aqui, mas o meu problema com ele não é a mudança em si, mas é a descaracterização de uma uhum, personagem que é uma das maiores vilãs, a descaracterização das fadinhas que ficam idiotas. Então, assim, vários personagens perdem suas características que pra mim eram essenciais. E, pelo meu pouco entendimento, em The Last Jedi, você tem uma evolução dos personagens. É uma uhum. desconstrução, mas focando no futuro. Tipo, não existe aquele personagem que está estagnado. A gente tem que mexer porque é importante pro desenvolvimento da história. Então, isso pra mim já justifica. Isso pra mim é uma justificativa de, tá, eu entendo por que você tá mexendo nisso. Então, como eu não tenho o apego, eu acho que é mais fácil eu entender. Mas se tivesse acontecido isso em Malévola, se fizesse sentido pra mim, ok. Mas pra mim foi meio que uma desculpa pra botar ela como, entre aspas, a boazinha, sendo que, mano, deixa ela ser vilã. Qual que é o problema de botar a Angelina Jolie como vilã, entendeu? Eu acho que é mais Exato. ou menos isso. Eu acho que, pra mim, o que pega é aí. Mas pra você, como fã, você acha que realmente foi essa evolução? Ou você acha que foi uma mudança que não precisava ter tido? Porque, assim, você gostou. Não, eu amei esse filme, de verdade. Eu defendo muito esse filme, porque é o seguinte, esse filme, e eu acompanhei muito, porque eu gosto de Star Wars, e dois, porque eu também amo essa parte de making of de cinema, da Uhum, produção dos filmes. E eu vi o seguinte. Quando a trilogia nova de Star Wars, ela não foi pré-planejada antes da produção. Então, eles originalmente tinham contratado três diretores, o J.J. Abrams para o primeiro, o Rian Johnson para o segundo, o Colin Trevorrow para o terceiro, e basicamente cada um teria liberdade de criar a sua história. Óbvio que eles têm, dentro lá da produção de Star Wars, eles têm um grupo de 6 pessoas que cuidam de que as histórias não se contradizem, para elas não se contradizerem de nenhuma forma. Então, assim, eles tinham alguma limitação, mas ao mesmo tempo eles tinham total liberdade criativa pro filme, né? Pra história do uhum, filme. E o Rian Johnson, ele conta que quando ele pegou a história basicamente era o seguinte: o Luke estava sumido, desaparecido, e ele estava numa ilha. Então ele estava lá e ele precisava justificar por que que ele estava lá. E ele decidiu que a história do filme, e eu acho que esse é o grande mérito do filme, é lidar sobre fracasso. Então, todo o arco do Luke no filme, todo o arco do Luke, do Kylo Ren, da Rey, é sobre fracassar, aprender com o fracasso e crescer em cima disso. Que é um tema muito humano e é um tema muito legal. Eu acho tipo uhum, muito, porque Star Wars, o próprio George Lucas falou que é uma história para infanto juvenil, para adolescentes, assim, crianças, adolescentes de 12, 13 anos, que estão crescendo e descobrindo o mundo. Ou seja, uhum, você quer uma história melhor para se encaixar em Star Wars, que é uma história sobre aprender com seus próprios erros, aprender com o fracasso e tudo mais. Então, uhum, no processo de criação, ele falou o seguinte: é, eu preciso, para cada personagem, eu preciso fazer esse personagem enfrentar o maior desafio que ele poderia enfrentar na vida dele. E ele teria que lidar com isso. Então, a construção de todos os personagens foi feita com essa premissa. E isso eu achei genial, achei muito legal. Mas isso acabou tocando em pontos que desagradou muita gente. Porque as pessoas tinham uma imagem pintada do que esses personagens seriam, e esses personagens eles eram idolatrados. E a própria essência do filme é desconstrói tudo
o que você, a lenda, desconstrói tudo, essa deificação que você fez com os personagens e traz os personagens para coisas reais. Eu achei isso tão forte, sabe? Tão impactante. E eu acho que foi aí que pegaram as pessoas, porque mexeu na imagem, aquela imagem glorificada que eles tinham dos que os personagens eram perfeitos, unidimensionais, de que o Luke é muito bom e de que ele tipo, ele nunca vai cometer nada ruim e de que, sabe, todo mundo é o mesmo personagem. Por isso eu achei que foi uma evolução dos personagens. Eu achei que eles cresceram e os personagens que entram no começo do filme são outros dos que saem no final. Então, assim, desculpa, até falei demais, mas eu me Imagina. empolgo com esse filme porque eu acho que é um filme muito incompreendido, sabe? Eu acho que as pessoas ficam se apegando mas o Luke nunca faria isso, o Luke nunca faria aquilo, mas eu não gostei de uma piadinha, do humor, desse tipo de coisa. Quando na verdade, tipo, as pessoas estão deixando de ver que o filme é um filme muito profundo dentro de uma roupagem blockbuster que funciona muito bem como um blockbuster, mas que ao mesmo tempo faz o espectador pensar e o espectador sentir alguma coisa. E eu acho que assim, uma vez eu li que uma obra de arte para ela funcionar, ela tem que causar algum impacto em quem tá interagindo com essa obra, que a obra ela sempre é interativa. Então, o criador da obra cria e ele põe uma emoção, um sentimento naquela obra. A pessoa que vai ver aquela obra, ou que vai escutar aquela obra, assistir aquela obra, o que quer que seja, ela vai ter uma outra interpretação. E esse elo que é a arte, esse elo que sabe, entre a emoção do autor e a emoção do espectador. E quando a obra ela falha em transmitir alguma emoção para outra pessoa, ela falha como obra de arte. E Os Últimos Jedi eu achei interessante porque, assim, por mais que você tenha odiado o filme, mas o filme te despertou alguma coisa. Então, como própria obra de arte, ele funcionou muito bem. Mas eu acho que o grande lance de tudo é que as pessoas não sabem e não aceitam a mudança, né? E essa Uhum, coisa do bater o pé e falar, cara, não quero que mude, não quero que mude. Mas, meu, é pro melhor, entendeu? Não foi pra piorar a história, não foi pra jogar no lixo, foi pra desenvolver. E, assim, acho que o principal foi pra tornar algo realista, porque, assim, ninguém é igual a vida inteira. Então, por que que o Luke Skywalker tem que ser igual a vida inteira dele? Só porque ele é um personagem uhum, fictício? Não, cara, ele vai mudar. Tipo, você faria hoje uma coisa que talvez no futuro você não faria, ou vice-versa, que no futuro você faria e hoje você não faria. Então, assim, as coisas que acontecem na sua vida impactam quem você é. Por que que isso não vai impactar a trajetória dele? Isso só torna algo que é, entre aspas, fantasia, né? Porque é um mundo que não existe e tudo mais, mas torna isso mais real, mais pé no chão. uhum. E aí cria essa conexão com a pessoa que está assistindo, de, cara, a gente também cresce. Vocês cresceram, vocês eram crianças quando começou Star Wars. O Luke era Junior Baby, entendeu? Era um meninão. E hoje é um velho, literalmente. Olha a cara do Mark Hamill, entendeu? O ator envelheceu, então Pô, você tem que entender. coitado. Não, ele tá ótimo, ele continua uma gracinha. Mas que ele envelheceu, envelheceu, então você tem que aceitar que isso faz parte não só da parte física, da estética da pessoa, mas da história que ela vai contar também, vai ter esse impacto. Então eu acho que precisamos de menos mimimi. Exatamente. Não, isso mostra como as pessoas não entenderam o filme, porque no próprio filme o Kylo Ren ele fala, deixa o passado para trás, né? Tipo, mate ele se você precisar. É literalmente isso. Meu, desapega do passado. O passado já tá lá, ele já aconteceu, sabe? Tipo, abrace a mudança, abrace o que o futuro tem para te oferecer. E justamente esse é um dos principais temas do filme. Então pô, olha que legal, sabe? Tipo, nossa, só de falar desse filme eu já me dá vontade de assistir de novo. Tá, isso pra mim é o que mostra que o filme tem qualidade, porque se você que é fã, cara, se alguém um dia for na casa do Márcio, vocês não têm noção o tanto de coisa Star Wars na casa dele. Então, assim, se você é fã no nível que você é e você fala pra mim, eu tenho vontade de ver esse filme de novo só de falar dele, isso pra mim é um indicador de que foi bem sucedido.
Porque se não tivesse sido, você não ia querer assistir de novo. Ou se fosse filme mediano, você não ia querer assistir de novo. Então, assim, esse é o momento em que o filme atinge o seu auge. É o momento em que você fala, cara, eu falaria por horas dele e assistiria de novo agora. Então, assim, Uhum. eu acho que isso que é legal. É você poder mudar a história e levar ela para um outro lado que as pessoas não tinham essa expectativa. A pessoa não estava esperando que aquilo fosse acontecer. E eu acho que isso é um problema, inclusive, com continuações, né? Porque, por exemplo, eu citei A Quiet Place. O primeiro filme eu gosto muito. Eu acho que é um excelente filme de. Não é terror, vai, de suspense, eu acho que é mais. Mas Uhum. pra que que vão fazer um dois? Não precisa ter um dois. É assim, eu espero que eles mudem minha opinião, porque assim, é legal fazer uma Quiet Place 2, mas precisa? Eu ainda não sei, sabe? Eu acho que é trabalho aí da produção me convencer o contrário. Então é Uhum. trabalho deles justificarem o porquê de fazer o segundo filme. E se tiver uma boa justificativa, se isso acrescentar e levar a história pra frente e carregar isso, sabe? Tipo, levar isso de uma forma legal, levar isso de uma forma que tem um sentido ter um segundo, poxa, ótimo, eu vou ficar mais do que feliz, sabe? Aí eu acho que eles vão conseguir ter atingido o objetivo deles. Eu acho que o pedaço que faltou que eu tava falando é que o que eu acho legal é isso, entendeu? É você pegar Star Wars e ver o tanto que eles já conseguiram se reinventar. Então tá, a Quiet Place eu não sei se precisa ter um 2, mas Star Wars é um fato que tem que continuar. Porque olha o tanto de história, olha quantos anos já existe e como eles conseguem, depois de tudo isso, se reinventar. Pra mim, isso é arte, cara. Isso é a beleza do business. Com Então, certeza. todo o crédito desse filme pra mim vai pra essa parte de você conseguir reinventar a história. Tem gente que fala pra mim que é muito mais fã dos novos filmes do Star Wars porque conseguiu criar uma conexão, porque o efeito especial não é tão ruim, então consegue se identificar melhor, enfim, de qualquer forma, existiu um laço ali que foi criado. Então, Uhum. para mim, eu acho isso espetacular. Então, o Star Wars tem todo o mérito por isso. Não, com certeza. E assim, é um negócio que eu acho que era essencial pra história. Porque aí, de novo, a gente cai naqueles filmes que a gente falou, poxa, mais do mesmo, sabe? Mas por que que você tá fazendo de novo esse filme, de novo isso? Cara, poxa, olha que legal, sabe? Olha que legal um filme que te leva pra um lugar que você não tem ideia. E eu lembro quando eu tava assistindo esse filme a primeira vez no cinema, eu tava assim. Cara, eu não sei o que que vai acontecer. Aí acontece alguma coisa, te joga pra outro lado. Aí quando você acha que ele tá indo pra um caminho, ele pega, subverte totalmente sua expectativa e te joga pro outro. Então você fica o tempo inteiro, tipo, na borda do assento, assim, o que que tá acontecendo? Tipo, o que que vai acontecer daqui pra frente? E eu acho que, assim, é tão raro hoje em dia um filme conseguir isso, que, por exemplo, mesmo os filmes da Marvel, tipo Infinity War, Avengers Endgame e tudo mais, o Infinity War nem tanto, mas o Endgame, você sabe pra onde aquilo vai caminhar, sabe? Por mais que tenha Uhum, sido, tipo, meu, uma delícia visualmente, assim, se assistir aquela batalha e tudo mais, chorei no filme, mas assim, você sabe pra onde o filme tá indo, sabe? Chega uma uhum, hora que você uhum. entende, eles vão voltar no tempo, vai ter uma grande batalha e tudo mais. E aí é aquela coisa, foi muito bom, e eu gosto muito do filme, mas eu acho que Os Últimos Jedi ele conseguiu, sabe, te deixar todo tempo você temia que os personagens poderiam morrer, mesmo os personagens mais, assim, principais da história. Pô, ele te mata o chefe do vilão no meio do filme, sabe? Tipo, o mentor do Uhum, vilão. uhum, E aí, assim, é muito legal, porque ele consegue dar esse ar novo, né? Tipo, uma vitalidade muito boa para uma franquia que já tem, poxa, já tem agora 10 filmes, né? Somando o Rogue One, o Solo. Então, poxa, olha que legal, sabe? Você poder assistir um filme depois de 10 filmes, você poder assistir um filme e falar, cara, eu tô vendo um monte de coisa nova e eu não sei da uhum. onde a história vai daqui pra frente. Isso é tão incrível e eu acho que hoje em dia, com tanta continuação, com tanto universo compartilhado e tudo mais, você perde um pouco disso. Os filmes da Marvel mesmo, a gente ficou fazendo um monte de previsão e teoria sobre as séries do Disney Plus, os próximos filmes. Star Wars você não consegue fazer isso com o próximo, sabe? Porque foi aonde esse filme te deixou. Então isso que eu acho muito legal.
É exatamente isso. Cara, eu acho que esse era o filme que a gente tinha que terminar a história da discussão dos diretores. Mas eu queria deixar aí para os nossos ouvintes. E vocês, tem algum filme que vocês percebem que também tem muita dualidade? Será que rola uma segunda edição de polêmicas de diretores? Exatamente. Comenta aí, manda DM pra gente no Instagram, comenta no nosso post desse episódio, que é muito legal essa interação com vocês. Algumas pessoas já vieram, às vezes, mandam mensagem pra mim, pra Luísa, pra Amanda, comentando sobre o programa e tudo mais. Então, é muito legal essa interação com vocês. E comentem aí pra gente se vocês gostarem e se vocês acharem que tem mais conteúdo isso, a gente vai fazer um segundo episódio mais pra frente. E também deem sugestões de pauta, o que vocês gostariam de escutar e coisas que vocês acham legal ou que vocês querem que melhore. E, bom, mais alguma coisa, Lu? Acho que é isso, né? Ah, falar que essa semana eu soltei um vídeo lá no meu canal falando do Quentin Tarantino, que eu amo ele. Essa semana sai Once Upon a Time in Hollywood, ou em português Era uma Vez em Hollywood, que é o nono filme dele. Então eu fiz um resuminho aí um pouquinho da carreira dele, dos atores que trabalharam com ele, e falei os seus 3 filmes favoritos do Tarantino. Então, se vocês puderem ir lá, vai no Lulis Indica assistir o vídeo do Tarantino. E depois, obviamente, a gente vai fazer um podcast falando de Once Upon a Time in Hollywood, Márcio. Exatamente, vamos fazer. Não vou falar mais nada porque vai ser uma surpresa, Uhul. mas vamos fazer isso. Assista um vídeo da Lu lá no canal dela, no Lulis Indica, porque tá muito legal. Eu assisti hoje e eu gostei muito, e eu achei a lista da Lu muito boa. Então, bom, gente, de novo, sigam a gente no Instagram se você ainda não segue, compartilhe com seus amigos, divulguem se vocês puderem a gente, se vocês gostarem do podcast, que isso ajuda bastante a gente a crescer e a conseguir fazer um podcast cada vez melhor para vocês. Então, bom, até o próximo episódio e, bom, o próximo é sobre Tarantino, então. Haha, tchau, gente. Falou. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.